Olá, meus irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Estamos aí com um novo tema. Cuidado. Revelações profundas, parte 1. É o tema que nós estamos trazendo hoje. Antes de nós continuarmos, iniciarmos o desenvolvimento da mensagem, vamos divulgar mais um canal da graça, tá bom? Sendo importante relatar que pode ser que algum irmão, algum pregador da graça possa falar algo que talvez você possa questionar, em vista do que eu falo nos nossos vídeos aqui, do que nós falamos aqui. Mas é importante que você esteja atento a tudo isso, pois nós sabemos que muitas vezes a pessoa que fala, que traz uma mensagem, ela ainda não foi alcançada por aquele entendimento. Isso aconteceu com os apóstolos e pode acontecer com qualquer um de nós. Outra questão é que alguns irmãos que eu anuncio aqui, eles possam atuar de maneira que talvez muitos da graça possam questionar e não aceitar. Como é o caso de pedir para fazer depósitos de valores monetários em contas passadas por eles, tá bom? Todos nós temos consciência que o tempo em que nós estamos aqui preparando, fazendo esses vídeos, trazendo essas mensagens, tudo que estamos fazendo aqui poderia ser o tempo que nós estaríamos trabalhando pelo pão de cada dia, não é verdade? Mas eu quero deixar claro que não tenho nada contra quem pede ajuda financeira. Não tenho, tá bom? Jamais. Particularmente, eu não faço isso em meu canal, tá bom? Eu não estou falando isso especificamente em relação ao canal do irmão Levi Salles, que nós vamos anunciar aqui. Preciso deixar bem claro isso, tá bom? Inclusive para ele mesmo que estará aqui acompanhando essa live, né? Esse tema de hoje, tá bom? Então vamos ao anúncio do canal do irmão Levi Salles. Vamos ao anúncio. Hoje nós estamos anunciando o canal Levi Salles, tá bom? O canal apresenta mensagens importantes para a vida cristã. A fim de que cada um de nós vivamos intensamente, tá bom? Cada dia sempre gratos ao Pai, tomando posse do que é nosso direito, sabendo que Deus é quem nos fortalece, tá bom? Sabendo que cada dia é sempre o melhor dia de nossas vidas. O irmão Levi Salles traz mensagens assim, tá bom? Levi Salles apresenta mensagens curtas, mas muito edificantes e que nos proporciona momentos de reflexão. Mensagens de fé que ele traz. O link do canal do irmão Levi Salles, estará postado na descrição deste vídeo abaixo, tá bom? E também no comentário, nós colocaremos num comentário no topo, ok? Agradecemos a todos. Então o tema da mensagem de hoje, conforme foi o início, é cuidado. Cuidado, tá bom? Revelações profundas, parte 1. Então o tema é, cuidado aí, hein, para não cair da cadeira. Revelações profundas, parte 1, o tema de hoje. O mundo cristão atual tem um conhecimento raso sobre a obra da cruz. Tendo em vista que quando falam sobre
o plano de Deus para a salvação dos homens, essas pessoas se limitam a dizer: Jesus morreu para me salvar. Não é verdade? A gente sempre ouve assim, né? Jesus morreu para me salvar. O mundo cristão atual pouco conhece o que significou remissão dos pecados e resgate pelo sangue de Jesus. E quando a Bíblia diz isso, não sabem ao certo a quem se destinava tal ação de Deus. No mundo cristão atual, as pessoas não conseguem discernir o significado amplo sobre salvação, pois quando falam em salvação, acreditam que se refere somente a uma coisa: ser salvo por Jesus para ir para o céu. Não é verdade? É isso, né? Aceite a Jesus para você ir para o céu. Quando nos textos salvação, tem vários contextos, a saber, salvação para viver aqui, a sua salvação, a sua mente salva, tá bom? O terem sido salvos, os escolhidos, os discípulos na salvação que Joel profetizou, quem invocar o nome do Senhor será salvo, Joel 2,32, essa salvação não foi para você, tá bom? Mas para quem passou pela grande tribulação, conforme disse Joel, tá? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem de quê? Né? Como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Os chamados seriam salvos, né? Da grande tribulação. Joel 2,32. Salvação não significa uma coisa só. Isso aí já falamos em outros temas. Lembrando que Paulo falou: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, eu digo, aos crentes lhes falta muito entendimento. Longe de mim em tentar me colocar como o arauto do conhecimento, de tentar me colocar como quem revela agora todos os mistérios ocultos pelos séculos dos séculos. Quem sou eu? A maior parte dos crentes de hoje em dia, das igrejas, né, não compreende que a revelação do Evangelho, a graça, foi dada a conhecer a Paulo. A maior parte não aceita ou não entende isso. Não compreendem que os apóstolos, que os próprios apóstolos, né, que eles é que dizem isso nos textos. Em consequência disso, não conseguem distinguir a diferença entre as cartas dos apóstolos, de todos os apóstolos, da circuncisão, e as cartas do apóstolo Paulo, a quem o próprio Pedro, tá, reconheceu a graça a ele revelada. A Paulo, não é verdade? É só ler. Leiam a Bíblia de vocês. Grande parte dos que se dizem crentes não conseguem discernir de que morte os filhos de Deus ressuscitaram no último dia. Por isso, eles ainda estão aguardando a ressurreição, não é verdade? Estão aguardando a ressurreição, o arrebatamento e a ressurreição. Eles não compreenderam qual morte foi a morte que Deus disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Esses são os assuntos que nós estaremos tratando hoje. Esse tema é o que apresentamos, né, no início. Esse é o tema. Aí, ó, cuidado, revelações profundas, parte 1. Tá bom? Para entender o plano de Deus para os homens, não basta dizer: Jesus morreu na cruz para trazer salvação aos homens. Não basta isso. Isso demonstra
um conhecimento raso, conforme falamos no início, sobre a verdade. O conhecimento, ele tem uma maior amplitude em todos os ângulos do conhecimento da graça, e isso é somente uma pincelada do que já apresentamos em outros vídeos, como Adão não foi extinto na restauração. Em 70 DC, a alma não mudou. A eterna salvação não foi conquistada na cruz. Foram temas que nós apresentamos. O que já falamos sobre salvação eterna é exatamente isso. Ela não foi conquistada na cruz. Então Jesus não morreu para que nós tivéssemos salvação eterna. Mas Cristo morreu para que os judeus, diante da cruz, fossem livres, remidos, comprados do ministério da condenação que havia antes da cruz, que era a lei de Moisés. Vamos ler. Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério, o quê? Da justiça. 2 Coríntios 3:9. Vamos ler outro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1:18-19. Portanto, vamos ler outro texto. Agora, Paulo fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Paulo estava dizendo, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1-4. Porém, antes de nós continuarmos nesse assunto empolgante, importante, vamos lembrar para aqueles que ainda não são inscritos, tá bom? Faça a sua inscrição aí abaixo. Aí está escrito inscreva-se, É grátis, tá bom? Como sempre falamos. Ative o sininho na opção todas, tá bom? E para todos os demais que já são inscritos, comente, compartilhe, tá bom? Essa mensagem. E não esqueçam do like, tá bom, gente? Não esqueçam do like. Então o tema de hoje é esse aí, cuidado. Revelações profundas, parte 1. Sobre esse tema de hoje, e o que já falamos na abertura, alguns poderiam argumentar. Veja, irmão Messias, que parece que você não está certo. Uma vez que um texto da Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11, Então eles continuariam argumentando, veja, que não foi somente para os judeus, percebeu? Alguém poderia falar isso comigo, Mas para todos os homens. E quem disse que a salvação não é para todos os homens? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, dizem ele, Mas eu respondo o seguinte, que esse versículo não tem, ele tem, na verdade, um contexto, tá? E o texto ali não está falando o sangue do Cordeiro trazendo salvação eterna a todos os homens, certo? Não está, mas está falando que a salvação vinda por essa graça,
não é verdade? É uma graça que ensina. Então, ali naquele texto que acabamos de ler, essa salvação não é a salvação eterna, não é a eterna salvação, mas a salvação da mente, do conhecimento, do entendimento. Então leia o versículo e ateste a veracidade do que nós estamos tratando, ensinando-nos, olha essa graça que salva, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que se deu a si mesmo, vamos prestar atenção, por nós, Paulo está escrevendo, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Tito 2, 12 a 14. Você que argumenta dessa forma, supostamente teria dito: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Não é verdade que está escrito? É, Tito 2,11. Mas eu complemento, tá bom? Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se deu a si mesmo, olha esse detalhe, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Tito 2, 12, 14. Agora, observe uma coisa. Vamos observar uma coisa a respeito desse último versículo que nós lemos. Observe que Paulo, ele não poderia, no versículo 14, estar falando algo que não era a realidade sobre a remissão das iniquidades praticadas pelos judeus, os pecados, estando eles debaixo da lei antes da cruz, certo? Nessa questão da remissão dos pecados, os gentios estavam isentos, certo? Eles não estavam debaixo da lei. Eles estavam isentos daquela remissão dos pecados, pelas próprias verdades relatadas no Evangelho que Deus enviou seu Filho para remir o quê? Os que estavam debaixo da lei de Moisés, não é verdade? Então, por um versículo, um único versículo, não se pode anular a verdade em função da expressão para nos remir, tá bom? Então, essa é a verdade. Um exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se nós estivermos falando para uma plateia, vamos supor que eu esteja falando para uma plateia de 200 pessoas, de 200 ouvintes. E quando falamos de uma situação qualquer, assim, vamos supor que a gente fale assim, pessoas, eu estou falando para a plateia, pessoas foram enviadas para nos ajudar. Então, preste atenção, nesse nos não se inclui a plateia ouvinte, mas aqueles que de fato foram ajudados, que fomos nós, juntamente aqueles que estão comigo, que foram ajudados por essas pessoas que foram enviadas, tá bom? Então eu creio que tenha ficado claro para vocês. Então quando fala para nos remir, isso não significa que todos os homens, inclusive os de fora de Israel, que não estavam debaixo da lei, tiveram que ser resgatados, remidos daquela lei, daquela condição de servidão em que eles se encontravam. Eu creio que vocês tenham ficado cientes, né? Tenha sido claro o que eu estou tratando aqui nesse tema. Então, meus irmãos, sabemos pelos textos de Atos dos Apóstolos que nenhum gentio havia crido em função do evangelho da circuncisão pregado antes aos judeus, certo? Sabe-se pela leitura, né, que Cornélio foi o primeiro gentio a crer. A fé começou a ser manifestada
aos gentios a partir dele, de Cornélio, oriunda do próprio Deus, não uma mensagem por intermédio de Jesus nos tempos de sua carne ou qualquer discípulo dentre os judeus, correto? Por outro lado, Pedro ainda estava considerando a lei, sem entender ainda que a lei já não mais vigorava. Eu afirmo a vocês, tá, que o próprio Deus já considerava puro os gentios, independentemente de qualquer ação na obra vicária do Messias de Israel. Para um leitor atento, né, para um bom leitor, se vê que Pedro ele não tinha uma revelação perfeita a respeito da justificação pela fé. Pedro não tinha. Mas em função dessa minha afirmação, tem gente que fala de vez em quando para mim, né? Você disse que Pedro não tinha um entendimento perfeito a respeito do evangelho. Disse, né? Aí ele pergunta, e você? Se julga com mais entendimento que Pedro? Vou dizer para você, eu posso dizer com toda certeza que nós, tá, temos um entendimento além do de Pedro de antes. Eu estou falando do Pedro de antes, não do Pedro de depois. Pois nós fomos alcançados pela mensagem dada a Paulo diretamente, certo? Mas quando Pedro estava atuando antes, aquela mensagem dada a Paulo, tá, não havia chegado a Pedro. E nem a Apolo, como vocês já podem ler no livro de Coríntios, se eu não me engano. Isso não é o que eu acho, tá bom? O que nós achamos, mas o que está relatado nos textos que o próprio Pedro reconhece a graça dada a Paulo, tá? E que a eles não havia chegado, pois considerava coisas difíceis de entender nas cartas de Paulo, tá? Então vejam, o que Pedro escreveu. Vamos ler o que Pedro escreveu. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado o quê? Irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então vejam aí a verdade, né? Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais Pedro afirma isso. Há o quê? Pontos difíceis de entender. Veja o que ele está dizendo. Que os indoutos e os inconstantes torcem as outras escrituras, tá? Torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. 2 Pedro 3, 15 e 16. Perdição o quê? No entendimento, né? Então, quando nós lemos isso aqui, as pessoas falam, vocês estão torcendo a verdade. Vejam, tem sentido isso, gente? Se o próprio Pedro está dizendo que eram pontos difíceis de escrever, e ele fala que em todas as cartas Paulo escrevia dessa forma, e ele não tinha alcançado aquele conhecimento dado a Paulo. Não é verdade? Nós estamos torcendo a verdade? Não. Torce quem diz que não foi isso. Tá bom? Então, voltando à questão de Cornélio. Vamos voltar à questão de Cornélio e também todos os gentios serem puros, né? Independentemente da obra vicária de Jesus pelos judeus. Vamos analisar os textos a respeito da visão de Cornélio, tá bom? E também a visão de Pedro, ok? Vamos ler. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Vamos prestar atenção. Ele, Cornélio, né, e toda a sua família eram piedosos. Ué, eles já eram convertidos? Hein? Ele e toda a sua família eram piedosos. E o quê? Temente a Deus. Faltava desconversão ainda? É aí que está a questão, né? Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Cornélio teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus. Foi uma visão que ele teve, tá bom, gente?
que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens, veja, o próprio Senhor já mandava no exército, né? Dando ordens ao centurião. Veja o que falou, isso foi só um parênteses aqui, né? Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, tá? Também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, também convertido, né? Convertido por quem? Quem pregou para eles? Ninguém, né? Ninguém tinha pregado para eles. E um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope, certo? No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro, né, subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, coma, mate e coma. Tá? Vamos ler de novo aqui, ó. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro, vejam, Pedro estava convertido? Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Hein? Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz, ele falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Vejam aí, né? Vamos prestar atenção. Isso aconteceu 3 vezes, tá? 3 vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Muito bem. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio, né, descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Atos 10, 1, 17. Vejam que texto lindo aí, né? Falando a verdade aí que muita gente ainda não conseguiu discernir isso. Muito bem, vamos avançar. Então, observe pelo texto que nós acabamos de ler que Pedro, ele demonstrou ainda não ter um conhecimento amplo do Evangelho, principalmente quando envolvia gentios, né? E a questão da lei, que ele ainda estava preso à lei, mas ele não tinha culpa. A revelação ainda lhe estava chegando, inicialmente pela visão do lençol com animais considerados impuros pela lei. Mas ainda faltava muito para Pedro alcançar uma maior amplitude do conhecimento. E muitos irmãos hoje em dia, tá, ainda não alcançaram uma maior amplitude no que concerne a questão da salvação dos judeus e a salvação eterna. Misturam tudo, que não depende de qualquer ação em função dos judeus diante da cruz. Muitos de nós misturamos as coisas, não é verdade? Então, como nós dissemos no início, o conhecimento tem uma maior amplitude em todos os ângulos do conhecimento da graça, mesmo que ainda não alcançado por nós. Então, nós estamos apresentando agora, neste domingo, este tema aí, cuidado. Revelações Profundas, parte 1. E no próximo domingo, se Deus quiser, né? Mais uma vez, cuidado. Revelações Profundas, parte 2. Vamos avançar nesse tema maravilhoso. Então será assim
caso não tenhamos encerrado neste domingo esses assuntos mais difíceis de compreensão que estamos trazendo hoje. Então, em função da ênfase que estamos dando sobre a existência do conhecimento de maior amplitude que tem, tá? E que consta nas Escrituras, tá? No Evangelho revelado por Paulo, vamos ler o seguinte texto: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, todos nós, tá bom? Qual seja a largura e o comprimento, tá? E a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 17 a 19. Tá bom? Vamos avançar. Então, e quando você for alcançado por uma maior amplitude do conhecimento da graça, você simplesmente vai deixar de falar o que sempre a gente ouve falar, né? Jesus morreu na cruz para me salvar eternamente. Não é isso? As pessoas falam isso, né? Mas não tem um conhecimento amplo, tá? Um conhecimento amplo do Evangelho, do que fala o Evangelho. Então veja, que para se entender a questão da salvação, entenda que Cornélio, ele não foi salvo eternamente ali, tá? Quando Pedro lhe expôs uma palavra, certo? Observe que o texto aos Efésios, que foi lido, que acabamos de ler, se fala em que compreendamos sobre a largura e o comprimento, tá? E a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, tá? E que sejamos cheios da plenitude de Deus, e é para todos os santos que diz, né? Não somente para os teólogos, os que se dizem mestres da igreja e conhecedores da verdade. Então, no próximo domingo, nós estaremos explorando ainda mais esse assunto, ok? Agora vamos falar sobre a morte espiritual não existe mais. Então, eu estive conversando com alguns irmãos, irmão Eric, se estiver ouvindo aí, né? Então, aí, irmão Eric, né? A morte espiritual, ela não existe mais. Vamos falar sobre esse tema, esse assunto, né? Que é uma parte desse tema. Então, neste momento, estamos falando da morte espiritual, tá bom, gente? Estamos falando da morte espiritual. A morte espiritual não era a morte de aniquilação, tá bom? Entenda isso. Então, lembrando, durante a apresentação de muitas de nossas mensagens, algumas pessoas dizem: como você disse que havia morte espiritual, se espíritos não morrem? Essas pessoas dizem somente o corpo carnal é que morre, mas espírito não morre, dizem eles, né? Digo que não obstante, que não obstante a esses questionamentos que são pertinentes, que se faça, né, que façamos, o fato é que Deus, lá no Éden, tá? Lá no Gênesis, disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 17. Muito bem, vamos avançar? Então, nós perguntamos a vocês, que morte era aquela que Deus estava se referindo? Perguntamos. Morte física ou morte espiritual? Essa pergunta, ela foi feita em outros vídeos que nós trouxemos já, que vocês poderão buscar aí no canal, que vocês vão encontrar isso. Ocorre que se nós falarmos que Deus estava se referindo à morte espiritual,
né? Alguns que, na verdade, caem de paraquedas, né, nos comentários, né, do YouTube dizem: espíritos não morrem, eles afirmam, tá? Algumas pessoas, elas não conseguem discernir, né, compreender que nem todas as vezes que se pronuncia a expressão morte na Bíblia, importa em estar se falando de morte de aniquilação, tá? De destruição. Por exemplo, você pode se referir a alguém, tá? Que você não queira mais ter um contato, uma relação, vamos dizer assim, e dizer: fulano de tal morreu, certo? Na realidade, você está falando que fulano de tal está separado, né? Você não tem mais contato com ele, separado definitivamente de você. Mas ele não morreu, na verdade, né? Não é isso? Da mesma forma, quando Deus falou: certamente morrereis, tá? Literalmente, eles não iriam morrer. Morreram? Não morreram, certo? Vocês podem ver que ninguém morreu. Mas a partir dali, tá? Daquele momento da desobediência no Éden, tá? Eles estariam separados da mesma glória de antes, no caso, Eva, né? Essa ausência da glória foi o quê? A morte que passou a todos os homens, correto? Não tem nada a ver com morte física, tá? Da mesma forma, quando o Evangelho fala sobre os judeus, que eles estavam mortos em seus delitos e pecados. A morte nos delitos e pecados é uma outra questão que nós podemos tratar depois. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Então, falando em morte espiritual, sabemos que espíritos, eles não são aniquilados, mas somente o corpo e a alma são aniquilados, né, para discordância de muitos, né, quando deixamos o plano terreno. Então, somente o corpo e a alma que são aniquilados, que deixam de existir quando deixamos o plano terreno, tá bom? Também, nem todas as expressões espíritos, tá, na Bíblia estão dizendo sempre a mesma coisa. Um exemplo: se eu falar, esse camarada tem um espírito de porco. Nesse caso, eu não estou falando propriamente do espírito, mas das ações, pensamentos e atitudes ruins dessa pessoa. Outro exemplo: espírito imundo. Por exemplo, é uma alma doente. Espírito imundo, quando na Bíblia diz ele tem um espírito imundo, está dizendo ele está com a alma doente, com a psique doente, com a mente perturbada, tá bom? Então, em muitos textos, diz espírito de mentira. Por exemplo, ali não está se referindo ao espírito propriamente dito, mas à predisposição para mentir. Exemplo: e o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou sua desgraça. 1 Reis 22, 23. Mas sobre a morte espiritual, alguns afirmam: espíritos não morrem. Mas o que eles deveriam falar? Espíritos não são aniquilados. Não é verdade? É isso que eles deveriam falar. Dizer espíritos não morrem não é o que eles deveriam falar. Deveriam falar espíritos não são aniquilados. Aí sim, tá bom? E é assim que dizemos, que espíritos não são aniquilados. Espíritos não deixam de ser espírito, mesmo que morram o corpo e a alma. Mas quando falamos em morte espiritual, nós não estamos falando de aniquilação dos espíritos, mas de morte de estar ausente a glória de Deus nos espíritos. E isso ocorria, tá, somente até o último dia em que aquela morte foi definitivamente, né, aniquilada na vinda do Senhor. Hoje não há mais espíritos aguardando ressurreição daquela morte, tá bom? Que Deus disse: certamente morrerás, aos filhos de Deus. Não há mais. E se morte espiritual não existiu, se foi assim, se não existiu a morte espiritual, essa que nós estamos tratando, se foi assim que Deus estava falando,
da morte física, se era da morte física que Deus estava falando, então analise conosco. Os espíritos, antes da ressurreição, tá, do último dia, estavam aguardando o quê? É o que a gente pergunta. A resposta é: estavam aguardando a ressurreição, certo? Por que sabemos que eram espíritos que estavam aguardando a ressurreição? Por que nós sabemos disso? Porque em Hebreus, o apóstolo fala, se referindo aos anjos, não são todos eles espíritos, ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Hebreus 1:14. Corroborando, Jesus ele já havia dito, tá? Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como os anjos, perceberam? Do céu. Mateus 22:30. Ora, se em Hebreus fala que todos os anjos são espíritos, e Jesus disse que as pessoas são como anjos do céu, então na ressurreição, espíritos é que foram ressuscitados, certo? E se foram ressuscitados, não teriam que estar inertes, não teriam que estar mortos, no sentido da ausência da glória de Deus? Teriam, né? Na realidade, a morte vencida nele, tá? O último inimigo, não era uma morte de aniquilação, destruição eterna dos filhos de Deus, mas morte da ausência da glória de Deus, tá bom? Então a pergunta que se faz: de que morte foram ressuscitados quando Paulo disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão de que morte? De morte física? Se fosse morte física, teriam que aparecer. Então, por isso que os crentes estão esperando até hoje aí a ressurreição dos mortos, literalmente. 1 Tessalonicenses 4:16. Paulo, ele não está falando dos judeus que morreram na morte do Nazareno, mas está falando dos que partiram antes, tá, dos anos 70, os que deixaram o plano terreno desde o primeiro eleito a vir à existência desde o Éden, a saber, Eva, não ela, mas aquele espírito. Abel, não ele, mas aquele espírito. E Sete, não ele, mas aquele espírito. E até chegar ao descendente de Sete, chamado Enoque, não sabemos se os descendentes de Sete anteriores a Enoque eram justos, filhos de Deus, mas Enoque, sim, filho de Deus. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. Enoque não morreu? Hein? A pergunta que a gente faz: Enoque não morreu? Sim, Enoque morreu. Naquela situação de Deus ter tomado para si, foi somente uma trasladação, tá bom? Ele somente foi trasladado no mundo físico, mas que morreu? Sim, ele morreu. Como dizem em Hebreus sobre os heróis da fé. Todos esses morreram na fé, sem terem alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11:13. Os que deixaram o plano terreno, desde Eva, sendo justos, filhos de Deus, morreram em Cristo, tá bom? Morreram na carne também, mas são de Cristo, são espíritos, pois Cristo diz por Paulo: mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 1 Coríntios 6:17. Muito bem, vamos avançar. E como o Evangelho diz que Enoque morreu, então ficou aguardando, não ele,
Mas aquele Espírito ficou aguardando com todos a mesma manifestação dos filhos de Deus em glória no último dia. Então, de que morte eles foram ressuscitados, então? É a pergunta que a gente faz. Quando Paulo disse, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Todos não morreram em Cristo, os filhos de Deus? Morreram em Cristo. Todos eles dormiram no Senhor, desde Eva até o último eleito antes da parúzia. 1 Tessalonicenses 4,16. Eles ressuscitaram de uma morte que Deus disse, mas da árvore, do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Ressuscitaram da morte que Paulo disse também. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas, vamos prestar atenção nisso, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão. O quê? A morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Romanos 5:12, 14. Ressuscitaram da morte que Paulo relatou. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15:26. Analisem comigo, então. Essa morte, reinou desde Adão até Moisés. Com certeza não era a morte de aniquilação dos filhos de Deus, ou destruição eterna dos espíritos. Os espíritos, os filhos de Deus. Mas era a morte da ausência da glória, que somente retornaria no último dia. Não na carne, mas nos espíritos. Agora, voltando à questão em análise. Se falarmos que a morte a que Deus se referiu era morte física, a pergunta que se faz é a seguinte: então por que eles não morreram? Outra questão é: os seres humanos viveriam eternamente num corpo de carne caso não houvesse a desobediência? É uma pergunta que a gente faz. Uma pergunta que deixamos para que vocês possam refletir, porém, mas eu já vou responder, tá bom? A palavra de Deus, ela não surgiu depois do homem. A palavra já existia antes do homem. Então, quando nas Escrituras diz o pó volte ao pó, Deus já está dizendo que os humanos, o que é carnal, iriam morrer em algum momento, independentemente da queda do homem, da sua originalidade antes do pecado, que dizemos pecado original, tá bom? Então, quando Deus disse, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, ele não estava dizendo que eles não iriam comer, nem Deus foi apanhado também de surpresa quando eles comeram. Comeram, então assim, é linguagem de figura, tá bom? Comeram significa cederam às obras da carne. Isso é certo porque o fato de comer aquele fruto era algo contra Deus, correto? Essa revelação, ela está no Evangelho, que diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Veja que é inimiga de Deus, né? Inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo.
quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 8, 6 a 8, tá bom? Isso aí é a serpente, tá bom? Isso é a serpente. Isso é diabo, a carne. Portanto, não devemos ficar comendo desse fruto, tá bom, gente? Não devemos, porque lá foi exatamente isso. Eles cederam às obras da carne. Então, a natureza do Adão continua presente hoje também. A natureza do Adão continua presente hoje. Todos nós temos essa serpente, essa natureza adâmica, sendo filhos de Deus ou não. Esse é o diabo que nos tenta, tá bom? Da mesma forma, tentou Jesus, não é verdade? Como diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que, como nós, em tudo, né, foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Perceberam? Então reflita. Os textos dos livros históricos não dizem que Jesus foi tentado pelo diabo? Não é isso? Então por que em Hebreus está dizendo que ele foi tentado como nós? E agora? Como explicar isso? Né? Nos textos dos livros históricos dizem que Jesus foi tentado pelo diabo. Em Hebreus diz que ele foi tentado como nós. E cadê o diabo que tenta a gente? Hein? A pergunta que a gente faz aí para todos aí que acreditam em mitologia. Por acaso, quando somos tentados, aparece, né? Quando nós somos tentados a fazer qualquer coisa contrária a Deus, aparece um diabinho, como nos filmes e desenhos, aparece? Não aparece, né, gente? Então analise isso por vocês mesmos, tá bom? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que diabo? Mateus 4, 1. Aí nós perguntamos, veio sobre Jesus tentação que não fosse humana? Veio? Não, né? A tentação foi humana em Jesus também. Então, claro que o diabo que tentou Jesus foi a sua humanidade, conforme diz. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, tá? Dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Foi o que aconteceu com Jesus, não é verdade? Agora vamos traduzir a tentação de Jesus. Jesus foi levado por Deus para o deserto para ser provado em sua essência humana. Não é verdade? Ele, por si próprio, deveria experimentar qual seja a boa e perfeita vontade do Pai. Por experiência própria. O próprio Jesus teve que provar na sua humanidade se ele seria o quê? Obedeceria e não cedesse à tentação. Então, na verdade, ele foi tentado como qualquer um de nós humanos somos tentados, tá bom? Então, meu irmão, quando ouvimos pregadores, né, da graça dizendo que Adão era o diabo, que Adão era a serpente, não é verdade? Vocês não ouvem? Na realidade, se quer dizer a natureza adâmica é diabo. Todos nós carregamos esse diabo, tá bom? Pode ter certeza. Que é a carne, esse é o diabo em derredor. Pois ela é contra Deus, como diz, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5,17. Essa é a verdade. No espírito, não carregamos o Adão. Não, no espírito não carregamos o Adão, mas sim na nossa natureza humana, ou seja, na carne. Na carne, sim. Entendeu? Então deu para entender? Acredito que vocês já são sábios, né? No conhecimento da verdade. Se não carregássemos o Adão em nós, se nós não carregássemos o Adão em nós,
não seríamos mais afligidos por nossa natureza humana, tentados a agir ou pensar de uma forma ruim ou prejudicial. Entendeu? Então nós carregamos sim o velho Adão em nossa natureza humana, sempre. Aliás, natureza humana é diabo. Nossa natureza humana é Adão. O pecado entrou no mundo pela natureza humana, por um homem, e ele não estava sendo enganado. Mas Eva, filha de Deus, foi enganada, como diz. Adão não foi enganado, perceberam? Mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. 1 Coríntios 2,14. E Adão não se tornou transgressor, tá bom? Adão não se tornou transgressor. Adão não era espiritual. E não é, a carne não é espiritual, né? Era dominado pela carne, sua própria natureza, e quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, como diz a mentalidade da carne, a mentalidade do diabo, é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne, quem é dominado pelo diabo, não pode agradar a Deus. Romanos 8, 7 a 8, tá bom? Já estamos quase concluindo, né, gente? Portanto, vamos pedir a vocês, né? Vamos andar em espírito. Ande no espírito, como diz, andar em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, né? Mas se sois guiado pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse o apóstolo Paulo, que os que cometem tais coisas não herdarão, não viverão, né? Não herdarão, não viverão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5:16. Estamos encerrando esse tema por hoje, tá bom, gente? E domingo que vem daremos continuidade nesse mesmo tema sob o título Cuidado. Revelações Profundas, parte 2. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau!